Olá pessoal, neste episódio do Live Chat temos o Isaac, o Greenery do Instagram, colecionador de plantas, criador e moderador, portanto, do grupo de plantas raras do Facebook. Mas por trás, portanto, destas camadas todas, quem é o Isaac? Bem, olá, obrigado pelo convite primeiro. Ahm, o Isaac, olha, pronto, chamo-me Isaac, sou de Setúbal. Pronto, acho que é assim uma coisa muito resumida. Ahm, Acho que foi. Quando é que eu comecei? Acho que foi quase a gente quando começou, né? A pandemia foi assim o pico. Não me lembro bem se. Mas acho que sim, a obsessão, Uhum. o, o coletar, pronto, o colecionar plantas foi. Mas antes disso, tu já gostavas de plantas ou era assim uma coisa que tu passava-te um bocado ao lado? É assim, eu acho que é uma coisa que eu não ligava muito. Sempre gostei, portanto, sempre gostei de estar na natureza e pronto, ver as flores e isso tudo. Mas não era uma coisa que eu dizia queria, pronto. Na minha família não tenho assim ninguém que, Uhum. tirando a minha mãe, que tem assim uma plantinha ou outra, mas era mais os gatos. Mas nunca fui assim, se calhar, habituado a estar, pronto, com muitas plantas ou algo desse género. Portanto, foi uma coisa que também começou mais Uhum. quando comecei a morar com o meu namorado, e pronto, depois quis, portanto, decorar a casa, não é? E pronto, e as plantas fazem um papel muito importante, no meu ver, nisso, então começou mais por aí. Pronto. Sim, mas, como é que, portanto, como é que saltaste? Isso é interessante, porque muitas das vezes, essa necessidade de ter que decorar a casa é às vezes o primeiro passo para colecionar plantas. Pelo menos as pessoas que eu tenho entrevistado, nota-se que realmente muitas das vezes esse é, portanto, é como a caixa de Pandora é aberta. Mas como é que saltou, portanto, de precisares, portanto, de colecionar plantas, desculpa, de teres plantas para decorar a casa, para de repente tu colecionares plantas? Foi aqui pelo Instagram? Foi pelo YouTube? Como é que. Eu acho que começou mais tipo o Uhum. Pinterest, pronto, quando eu comecei a querer, portanto, a ver inspirações, não é? Estava lá sempre alguma planta, não é? Mas eu tentei eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a tentar. Eu acho que deve ter sido aí um ano antes da pandemia, 2 anos no máximo. Mas não correu lá muito bem, porque eu matava tudo. Primeiro porque tenho o hábito de regar a mais, ainda continuo com esse hábito. Vai ser sempre o meu Partilho, hábito, por mais que eu tente, par- regar a mais é sempre estar na partilho minha, contigo, na minha sim. natureza. E depois comprei catos, né? E catos, regar a mais com aquele substrato que já vem dos hortos, não é? É desastre total, não é? Portanto, claro que não tinha conhecimento que tem que se mudar e pôr aquele substrato todo XPTO. Pronto, então matava tudo. Pronto. Depois parei um bocadinho, comecei um bocadinho com as plantas artificiais, que foi também, não tem piada nenhuma, né? Plantas artificiais, portanto, dá ali um toquezinho, mas aqui não tem piada nenhuma. Então, depois acho que quando começou a pandemia é que experimentei outra vez. E pronto, mas depois com o tempo, também tínhamos mais tempo, né? Comecei a fazer mais pesquisas, comecei a mudar o substrato, pronto, etc, etc. E pronto, foi correndo bem. Claro, também perdi muita planta mesmo, porque pronto, aquilo estava sempre com sede para mim, Faz então era parte, água. claro. Uh, Pronto, a maior parte se calhar morreu, mas ainda tem algumas das primeiras, sim. E então porque é que sentiste a necessidade portanto, passaste de ter plantas, começaste portanto, a colecionar plantas. E quando é que sentiste e porquê é que sentiste a necessidade de criar então um grupo no Facebook de plantas raras? Pois, olha, isso do grupo Plantas Raras, por acaso não foi ideia minha, foi a Daniela, Hum, que entrou em uhum. contato comigo, na altura já falava com ela, mas não era assim tanto como agora falo. E pronto, ela lembrou-se de mim, que na altura, pronto, tinha muitas plantas, né? Um, e lembrou-se de mim, pronto, e depois a partir daí achei uma ideia gira, porque os grupos que viam era tudo mais tipo europeu, pronto, Portugal, só não havia nenhum. E então pronto, depois começámos a criar e acho que foi uma ideia gira, pronto, eu acho que faltava, pronto, porque era sempre ligado às outras plantas, depois as pessoas também que não estavam habituadas às plantas raras, uh,
epá, se calhar viam, sempre que a gente publicava mais os outros grupos, se calhar era assim, ai, mas planta tão cara, como é que é possível? Pronto, então foi mais também para assegurar um Uhum. bocadinho desse pensamento e juntar ali uma comunidade e um grupo que, pronto, que sabia os preços e sabia o que era, e pronto, e ficar assim mais focado nesse aspecto. E tu achas que, na tua opinião, esta comunidade, portanto, é unida? Sim, eu acho que em geral sim, eu acho que pelo menos, eu acho que pelo menos com quem falo mesmo, pronto, falo também com pessoas de outros países, e acho que sim, é unida, assim, é claro que vai sempre haver, a gente nunca vai gostar de toda a gente, não é? E há pessoas que também não vão gostar de mim, e eu também não vou gostar delas, não é? Claro. Hum, mas em princípio sim, em geral, assim, em geral eu acho que sim, porque pelo menos com quem eu falo, temos sempre que partilhar experiências novas, eh, pronto, fazer trocas, pronto, até mesmo vender para outros, e acho que conheço novas pessoas, mas em geral eu acho que sim, pronto, há sempre, como eu disse, há pessoas que a gente não vai gostar, e pronto, é sempre assim, e a gente também só fica, nós também só ficamos ou só nos damos com aquelas pessoas que depois nos identificamos, não é? Pronto. Acho que é geral, e acho que também em qualquer hobby ou qualquer comunidade que envolva muitas pessoas, é claro que vai sempre haver algumas discórdias e descontentamentos, etc. Pronto, acho que é uma coisa normal. Pronto. Mas em geral eu direi que sim. Portanto, tu como moderador de um grupo, tu, portanto, nunca presenciaste ou nunca tiveste envolvido em nenhum plano de trama, portanto, pessoas a falar mal, deste ou daquela pessoa que vendeu uma planta e aquilo não correu bem, ou tu estás a dizer que tens uma planta X e afinal não é nada disso, portanto, queria que nos desse assim um bocadinho de sumo, portanto, se calhar desses dramas que às vezes nós sabemos que podem acontecer em qualquer comunidade, não estou a dizer que é só nas plantas, mas eu acho que isso não se fala assim muito. Eu acho que isso é daquelas coisas que nós sentimos às vezes algumas pessoas, portanto, em alguns comentários ou em alguma interação, nós sentimos ali, não sei, Alguma eu não sei muito bem até caracterizar isso, porque às vezes eu não sei se aquilo é sim, alguma fricção. Eu não às vezes não sei se aquilo é, portanto, vontade de às vezes pode parecer inveja, mas às vezes eu não acho que seja inveja. Eu acho que às vezes há pessoas que simplesmente querem, não sei, dar uma opinião sempre de qualquer coisa, querem sempre dar uma opinião e às vezes não têm propriamente grande opinião para dar, porque às vezes só estás a falar de uma planta que tu tens ou só estás a dar a tua experiência e às vezes há pessoas que criticam só porque sim. Portanto, eu queria saber um bocadinho, porque tu, pronto, eu não sou moderador, eu estou a falar de pessoa que tem Instagram e que pertence a esses grupos, mas tu como moderador com certeza has de ter uma visão um bocadinho coisa, é dos assim, bastidores que eu não tenho. E é é isso claro que eu que há, quero que tu me pronto, esse tipo digas. de coisas, pessoalmente, pronto, sendo moderador no grupo e administrador, vai sempre haver. Eu lembro-me uma situação que houve, por exemplo, um cingónio ser vendido como um cingónio alto ser vendido como um cingónio áurea. Isso, epá, houve ali um pequeno, pronto. Mas pronto, mas sim, há sempre, em termos de grupo, é assim, neste grupo, portanto, este grupo Replant Community Portugal, eu acho que o que eu noto mais e dá mais trabalho é, tipo, nós termos, portanto, aquelas matrizes, que as pessoas têm que pôr o que é preciso, e nós temos de estar constantemente a relembrar aquilo. Pronto, ó, posts não são publicados, há posts que não são publicados porque falta essa informação e é chato estarmos sempre ali a repetir a mesma coisa e temos de estar sempre a dizer por mensagem, olha, falta esta informação, falta aquela. Drama, drama, drama. Eu acho que eu me lembre, assim, que ocorreu pelo menos naquele grupo, eu acho que, pronto, que eu me estou a lembrar, acho que foi mais isso, desse cingónio, que foi vendido a uma menina que depois, pronto, depois na altura até ele pertencia ao nosso grupo, acho eu, e pronto, e foi alertado. Uh, mas também me lembro acho que por acaso é tudo cingónios. Também foi a altura em que apareceu o cingónio tricolor, cingónio confete e tricolor, mas pronto, eu acho que tu sabes, e as pessoas também sabem, o cingónio confete normal, de Uhum. vez em quando dá umas manchinhas verdes, até por exemplo o meu agora que está na varanda,
produz essas manchinhas e não o faz um cingónio tricolor, preto e tricolor. Pronto. Pronto, houve também um drama, mas acho que essa parte acho que nunca chegou assim bem a público. Mas lembro que foi assim também um stress a tentar com uma e depois falar com outra. E pronto, depois ficamos ali no meio, temos que pôr a outra em calma, mas o outro não tem. Pronto, ficamos assim ali um bocadinho no meio. Claro, a moderar. Exatamente. Mas pronto, tentamos sempre ver os dois lados, não é? E depois ver que afinal quem é que tem razão e se realmente a pessoa que está-se a queixar se tem razão ou se é a outra pessoa que não tem razão ou que tem razão. Agora, em termos de... Eu acho que em termos de grupos europeus, eu acho que consegue saber... Pronto, mas já não sei porque já não sou moderador desses grupos, não é? Mas acho que de vez em quando aparecem sempre assim uns dramazinhos, não é? Claro. Pessoalmente, pelo menos o que eu Ok. vejo e o que eu noto é os nomes. A mim é o que me faz mais, não direi impressão, mas é o que me enerva mais, vá. A invenção de nomes. Ou então também há, portanto, como é que eu ia dizer, lojas, vá, que às vezes estão a vender uma planta que não é o que eles dizem, só para pôr, ou, por exemplo, fazem um híbrido e põem o nome daquele híbrido, só para, não sei, ou para vender mais, porque é por exemplo, um papi, ou sei lá, ou coisa do género. Quem diz papi diz outra planta. E um exemplo que eu me lembro, pronto, por exemplo, não sei se conhece a Tropicals, que é um género de ecogenera, pronto, mas é Tropicals. Eu lembro-me de estar a ver os lives deles e eles tinham lá um Philodendron de Fuzzy Petiole, via-se claramente que era aquilo, não é? Mas eles diziam que era um híbrido berrocoso com o El Chocorrete, que agora é o Rubri Juvenal. E eu aquilo fiquei ali, como é que é possível? Pronto, as pessoas compravam, né? Porque era uma coisa nova, mas pronto, é mais coisa assim desse género. Mas acho que em Portugal, em termos de drama, pelo menos que eu me lembro, né? Também sou uma pessoa que, epá, foi no momento e depois se calhar esqueço-me, portanto também será mais por aí, sim, mas os nomes acho que é aquilo que me tira mais do sério. Ok, Isaac. Então descreve-nos a tua coleção de plantas e como é que a dispões em casa. Olha, eu tenho plantas por toda a casa, basicamente. Só não tenho no corredor, porque não tem janela e pronto, não tenho, portanto não dá mesmo. Portanto, aí ainda mantém-se as plantas falsas. Mas pronto, tenho no meu quarto, não tenho muitas porque também o meu quarto não é muito grande. Em geral, a minha casa não é muito grande, mas pronto. Mas eu tento aproveitar todos os cantinhos. Depois tento jogar com plantas que aguentam menos luz, plantas que aguentam mais, pronto, então umas vão mais afastadas das janelas. É claro que se calhar há plantas que estão um bocadinho mais afastadas, ficassem um bocadinho mais perto, também ganhavam mais, mas pronto, é o que tem que sobreviver. Mas normalmente tento jogar. Depois eu tenho, não sei se é sorte, se é azar, mas pronto, se é, pronto, vêm sempre mais plantas, tenho um quartinho dedicado só para as plantas, que é também o meu escritório, pronto, onde tenho as coisinhas e pronto, aí normalmente é onde eu tenho aquelas plantas mais propagações, ou plantas que requerem assim um ambiente mais controlado. Pronto, normalmente não é que eu tenha umificador, porque nunca tive, mas tenho uma luz, por exemplo, ao inverno, para ligar. Se for preciso a janela, fecho a janela para manter umidade. Se for preciso muita umidade, abro. Pronto, consigo. Enquanto no resto da casa, pronto, é o que há, é o que elas têm. Pronto. E depois na sala, pronto, onde eu estou agora, pronto, vocês não conseguem ver quem está a ouvir, mas pronto, também tenho assim uma parede lá com muitas plantas. Não tenho nenhuma estufa, já tive uma estufa, mas agora não tenho. Ok, mas tu basicamente, portanto, na tua sala estou a ver neste momento, estou a ver aí um feto, estou a ver aí alguns filodendros, parece-me. Eu estava a dizer que este feto foi de uma das minhas primeiras plantas. Foi a única que sobreviveu. Pronto, mas estava eu a dizer, portanto, conseguimos ver aí alguns filodendros, a tua coleção é mais virada, portanto, para os filodendros ou, eu sei que também tens alguns antúrios, descreve-nos mais ou menos visualmente, resumidamente também, para termos uma noção daquilo que tu tens. Sim, eu sou mais girado para filodendros,
Antúrios e monsteras. Quer dizer, eu acho que tenho um bocadinho todas, mas as que eu gosto, se calhar, mais, Uhum. será, agora, pronto, será Filodendros e monsteras. Tenho muitos antúrios, mas os antúrios comigo, pronto, eu como tenho a maneira de terrar muito menos, mesmo com o substrato bem drenável, aparecem sempre manchinhas nas folhinhas, o que é inevitável, não é? Pronto, uma pessoa sabe. Mas eu como Uhum. gosto sempre das folhas assim mais bonitinhas, então, epá, desencurado, fico assim sem vontadinha para elas. Mas, portanto, então os Ok. antúrios, os que tenho, mantenho e gosto, mas por agora estou mais virado para os filodendros, especialmente para os ver crescer. Ficar com a folha maior, Uhum. e pronto. E depois também há muitos antúrios, como eu tirei a estufa, eh, que não se deram bem, pronto. E então esses também que vi que não se estavam a dar bem com o meu ambiente, não valia a pena eu tentar mais, porque nunca se iam dar bem. E para estar sempre depois a propagar e voltar ao princípio também não há necessidade. Então também vi livre deles. Ok. Então tu dirias, portanto, que o teu tipo de planta é, portanto, vá, dividindo, seriam mais os filodendros e as monsteras neste momento? Sim, sim, neste momento sim. Eu continuo a ter muitos antúrios, porque há muitos que eu gostei e que se deram bem, pronto. Uhum. Mas Uhum. agora introduzir novos, pelo menos por agora, não vejo assim nenhum que eu queira muito e que queira arriscar. Pronto, embora a minha casa seja até é quentinha, pronto, e acho que até se deram bastante bem neste inverno. Eh, mas pronto, por agora estou-me a focar nos filodendros. Também gosto muito Ok. de marantas. Ai, marantas não, de calátias. E até Uhum. se acho, até gosto e não me dão trabalho nenhum. E são boas assim para os cantos que eu tenho assim com menos claridade. Ok. Consegues, portanto, manter as calátias vivas. Deves ser das poucas pessoas que o consegue fazer. É assim, elas têm sempre uma pontinha ou outra assim sequinha, não é? Não vou dizer que elas são tão tipo perfeitas, não é? Mas estão vivas e Ok. recomendo. E a água da torneira, que eu não dou cá aquelas águas todas Hum. XPTO. Filtradas, sim, Exatamente. destiladas, etc. Não. Ok. E tu já te arrependeste, portanto, de ter comprado alguma planta? Eh, posso dizer duas, vá. Por exemplo, o Philodendron Majestic e o Philodendron Florida Beauty. Porque quando os comprei, eh, o Majestic neste caso, pronto, poderia, se eu tivesse esperado mais tempo, poderia ter comprado muito mais barato. Pronto, foi assim uma planta um bocadinho puxada. Eh, Uhum. e pronto, não é porque não gostasse dele, mas acho que quando ele começou a aparecer, então pronto. O Florida Beauty foi porque acho que comprei a planta muito cedo para a experiência que eu ainda tinha. E então Sim, ela acabou por morrer, acho que nem durou uma semana. Ahm, mas foi, pronto, meti-o na terra muito cedo, no substrato muito cedo e acabou por, pronto, por sim. apodrecer mesmo, pronto. Mas, pronto, agora o meu Majestic ainda o tenho, por acaso está no quarto, está ótimo. O Florida Beat também vai morrer, mas também entretanto, depois tenho. Por acaso até foi a Daniela que mudou. Eh, e sim, acho que esses são os assim, arrependimentos. Agora, quer dizer, também acho que há plantas que arrependimentos em termos de ter comprado por opção, Impulso. impulso, exatamente. Pronto, naquela altura a gente quer ter tudo e pronto, e depois vi que se calhar esse não era o meu tipo de planta. Uh, Uhum. Como pronto, por exemplo? Antúrios, eu acho que eu cheguei a comprar muitos antúrios híbridos e sementes, e depois aquilo basicamente parecia tudo igual. Porque depois aquilo era comunidades que não tinham assim. Pronto, cá, também foi o meu erro. Muito interesse. Exatamente. Mas agora não me estou a lembrar assim de nenhuma planta. O Paraíso Verde acho que foi o maior trauma, não é bem trauma, mas foi o maior arrependimento, porque aquilo não leva a lado nenhum, porque é muito difícil manter. Sim, sim, eu percebo. Epá, Sim, sim, eu percebo. Eu nunca pensei eu também tenho um e posso dizer que, pá, não também me arrependo um bocadinho, porque eu sabia que ele era difícil, portanto, de manter aquela variegação. Eu sabia que tinhas que lhe exatamente. dar luz, eu sabia que tinha que lhe dar, portanto, calor, mas eu não sabia que era tão difícil,
porque eu dou-lhe luz, eu dou-lhe calor, e mesmo quando ele tem luz e calor, ele mesmo assim fica verde. Portanto, às tantas eu já não sei muito bem o que é de fazer à planta, Exato. porque eu já tentei até pôr num terrário junto com outras plantas, porque lá tem sempre luz e tem sempre calor o ano inteiro, e não é por isso que eu tenho folhas perfeitas. Portanto, aquilo também não é assim uma ciência, o paraíso verde, que eu consiga dizer, epá, pronto, é dar-lhe luz e calor e ele fica bom. Não, não é de certeza que não é só isso, porque eu dou-lhe luz e calor e não é só isso. Portanto, eu percebo aquilo que estás a Exato. dizer, porque eu também me arrependo um bocado de ter comprado. Porque eu na altura tinha estufa, e tinha dentro da estufa com temperaturas, aquecimento e luz, Uhum. e aquilo esquece, que eu não ia de maneira nenhuma. Portanto, eu não sei qual é ali a ciência ou o mistério, mas aquilo acho que ainda não, pronto, não mesmo, também não dava. E tu normalmente, portanto, tens a tendência para comprar por impulso ou tens tipo um género de uma wishlist, tu vais à procura das plantas, portanto, que tu queres? Eu acho que ao princípio era mais por, quer dizer, também ao princípio acho que foi mais por impulso, porque, epá, começou aquele bichinho e queríamos todo, depois eu vinha aquela que era mais bonita, depois vinha outra, pronto. Mas eu agora também não tenho nenhuma lista. Tenho assim uma ou outra que tenho na cabeça, mas lista física, não tenho nenhuma. Mas agora já compro mesmo quando é uma planta que não me sai da cabeça e realmente vejo que quero e fica na cabeça, ou às vezes posso apontar e vejo que não sai da lista, então olha, isto realmente é uma planta que eu quero. Eh, mas sim, agora estou mais calmo assim nessas coisas, compro mais Uhum. porque gosto, eh, pronto, não já porque tenho que ter aquela planta, eh, tinha no princípio, pronto. Também agora, Uhum. como não tenho estufa, também o espaço, embora tenha muito espaço, mas o espaço já não tenho, não é assim já ilimitado, não é? Porque parece que não, mas a estufa sempre tinha ali muito espaço para pôr dentro e etc. Uhum. E então também tento ver se tenho espaço para a planta que eu quero em questão. Pronto, também ajuda a pensar um bocadinho antes de comprar a planta. E qual é que é, claro, e qual é que é, portanto, neste momento, a tua wishlist? Embora tu acabaste de dizer que não tens propriamente uma wishlist física, mas vá, mental, o que é que tu dirias que queres muito ter e te falta ter? Eu, por acaso, o ano passado, eu consegui, portanto, comprar e obter aquelas que eu mais queria. Este ano, a única que eu ainda não consegui e que queria, até porque depois aproxima-se o inverno, é uma alocácia. Embora eu já estou assim um bocadinho afastado das alocácias, mas eu gostava muito de ter a alocácia Freideck, portanto, a variegata mesmo. Porque a Ok. minha, a minha Uhum. Freideck, aquele nome que eu não sei dizer, é toda verde, portanto, dá-se muito bem comigo. Portanto, eu espero que a minha com variação também se dê. Pronto. Acho que é a única que eu tenho assim em mente que não saiu. Também tenho assim a wishlist, também tenho em termos, por exemplo, do Antúrio que eu gostava muito de ter o Red Crystalline, mas eu tenho de usar a Uhum. Michelle e não está lá muito famoso. Portanto, não sei se, se é uma coisa do género, se vai-se prestar assim desse género. Não sei se arrisco. Pronto. Mas primeiro, acho que este ano, a primeira que eu ainda quero ter, tem que ser a Alocácia. Pronto. De resto, assim. Ok. Também tem um Singónio, mas que é um nome muito estranho. Ter Marquiai, é assim. Ele fica muito giro com as folhas adultas, porque não tem aquele formato típico de Uhum. Singónio, mesmo quando amadurece. Fica assim com muito cortado, Uhum. quase como se fosse um Florida Green, do género, pronto, sim parecido. Já o tive, mas não se deu bem comigo, então mandei-o para uma amiga, mas também não se deu bem com ela. Portanto, eu gostava de tentar mais uma vez, porque realmente é uma planta que em Hum. adulto fica muito giro. Pronto, mas não é uma planta que se vê muito. Pronto, então, mas essa também está. E que conselhos, portanto, tu darias ao Isaac, portanto, do passado, quando começou a colecionar plantas? Portanto, se começasses agora e se pudesses dar conselhos a ti próprio, quando na pandemia começaste a colecionar plantas, que darias, que é que dirias, portanto, ao teu eu do passado? Eu acho que já referi assim um bocadinho, mas eu acho que era ir com mais calma. Porque houve muita coisa, né? Muitas plantas que, embora eu gostasse delas, não é? Eu
eu vi que realmente depois não. Pronto, ó, foi ali aqueles momentos, não é? De ser novidade, mas depois passou assim o amor por ela, e então eu acho que até porque de certeza que ia encontrar mais barato, até porque pronto. Agora as plantas também baixaram muito, portanto também agora já não estou mesmo com pressa. Verdade. Epá, mas na altura eu também cheguei a importar plantas até acho que a Indonésia ou a Tailândia. Era assim, e agora não havia necessidade nenhuma, foi ali mas foi também aquela experiência que gostava de ter. Portanto, este glorioso está aqui, ainda é uma dessas plantas que veio de lá da Indonésia. Uh, mas pronto, acho que era o ter calma, que as plantas vão vir, não há pressa, ao seu tempo elas vão cá chegar. Ok. E portanto, quais é que tu dirias que são, assim, aqueles produtos essenciais, tanto quanto aos cuidados das plantas que tu tens, quais é que são aqueles produtos que tu dirias que achas mesmo essenciais e que não podes mesmo passar sem? E assim, olha, eu sou uma pessoa muito básica em termos de produtos e, portanto, eu faço o meu próprio substrato. Uh, Com o quê? Fala-nos um bocadinho disso. substrato eu uso, portanto, a fibra de coco, que eu acho que em inglês é Uhum, coir ou coco coir, não sei dizer, pronto, fibra de coco, uhum, depois perlite e casca de pinheiro. Depois, esses são os ingredientes base. Depois, se eu tiver, às vezes adiciono leca e também às vezes adiciono o coco husk, portanto, que é o pedaços de coco, mas assim em pedaços mesmo. Uh, uhum. Junto a um fertilizante eu não sei se umas bolinhas, eu não acho que aquele meu não é a libertação lenta, que é umas bolinhas que não têm cápsula, não tem assim um género, pronto, de fertilizante e misturo. Portanto, eu Uhum. como também depois às vezes, E utilizas esse substrato para todas as plantas? sim, em regra geral sim, o que eu faço é alguma planta que eu sei que precise de mais umidade, por exemplo, nas raízes, tento não escolher tanta casca de pinheiro, por exemplo. Meter mais, em regra Uhum. geral, eh, todas as minhas plantas vão com essa mistura. Ok, e não tens ok, ok. Sim, sim, às vezes, pronto, temos pessoas que fazem substratos, portanto, iguais para todos, por exemplo, a planta do bairro disse-nos que fazia, portanto, substrato para igualzinho para todas as plantas. Eu confesso que não o faço, tenho algumas plantas que se dão bem naquele substrato, então eu tenho quase os meus antúrios todos em pone, mas, por exemplo, os meus filodendros. Eu pone, por acaso, nunca experimentei. Já me tentaram convencer, mas eu nunca fui convencido. Ok, pá, eu posso-te dizer que foi das melhores coisas que eu não estou a fazer publicidade, até porque eles não me patrocinam, Mas sim, mas, pá, eu como tenho uma grande tendência para regar muito como tu, e eu tenho muitas plantas, mas eu comecei a ver que algumas sofriam mais com a rega a mais, especialmente os antúrios. É estranho porque, portanto, até se conta que eles não gostam de secar, eles não gostam. Pronto, é certo, eles não gostam de secar, mas se calhar a tolerância deles não é assim tão grande, porque os meus filodendros eu rego-os mesmo, pronto, regava-os um bocadinho a mais, nessa mistura que tu também tens, e eu uhum. via que a coisa até passava. Agora com antúrios eu comecei a encontrar vários antúrios que eu achava que estavam bem, até ao ponto em que eles começaram a ter as raízes podres. E eu pensei: "Ok, Pois então se sim, calhar, então se calhar eu não posso fazer aquilo que eu costumo fazer". Portanto, eu experimentei então realmente o Pon, que eles adoraram quase todos, portanto posso dizer que adoraram quase todos o Pon, e como eu deixo um reservatório de água por baixo, eu consigo deixar lá água e consigo ir de férias uma semana, de quase 2 semanas, ou quem vem regar umas plantas só precisa de pôr lá água, não precisa de andar a ver se uhum. a se a se a terra está seca, se a terra está molhada, portanto facilita também um bocadinho, eu também pensei um bocado nisso, ou seja, quem cá vem, portanto, regar as plantas, eu tentei facilitar esse processo, e então se tu tiveres um reservatório de água, pronto, se não tiver água é porque precisa, se tiver água é porque não precisa. E portanto acaba também por ser mais fácil, é visualmente mais fácil. E eu tenho muito menos plantas a apodrecer as raízes em pone,
E, portanto, eu posso dizer que em Antúrios eu só uso PON, ou seja, em seedlings muito pequeninos, não correu muito bem eu usar o PON, provavelmente porque as raízes eram demasiado pequenas. Eu tive que usar uma mistura que vi na net, vi no YouTube e por acaso até correu bem, que é uma mistura, ou seja, da tua mistura. Eu faço 50% de uma mistura tipo a tua, mas uso o Tree Fern Uhum. Fiber. E os seedlings adoram isso. Pois isso já me falaram muito bem disso. Pronto, os seedlings adoram, portanto, esta mistura. Não é muito fácil de ter e de adquirir e é um bocado caro, mas é uma boa mistura. Obviamente que eu só faço isto, pronto, até pelo preço e porque é difícil Claro. de comprar. Eu só utilizo em pequenas quantidades e, portanto, para seedlings pequenos e, obviamente, para túrios grandes eu uso o PON, porque eles não se bem com aquilo e, portanto, eu mantenho. Mas eu confesso que nos filodenos continuo a utilizar essa mistura parecida, portanto, com a tua, mas nos antúrios eu utilizo outra coisa, e também já tentei aqui utilizar, portanto, outros substratos. Eu até te queria perguntar, eu acho que uma vez falamos sobre isso, uma vez no Instagram, que é, tens alguma má experiência com substratos? Eu acho que tu disseste-me que odiavas musgo como eu odeio musgo. Na altura eu acho que tu me disseste isso. As minhas plantas, eu dou muito bem, portanto, eu quando falo em musgo é em termos de propagação. Até mesmo, se calhar, mas sim, mais em propagação. Uhum. Eu não sei porquê, mas sempre que... Normalmente propago sempre as minhas plantas em água. E sempre correu bem e continua a correr. Mas, ao princípio, eu experimentava o musgo, porque diziam que o musgo fazia bem, era bom, né? Mas, sempre que eu passava para substrato, a planta morria. As raízes iam à vida. Portanto, eu nunca consegui me adaptar ao musgo. Não sei se fazia alguma coisa mal, mas pronto, tanto que eu nunca comprava uma planta que eu via que estava a ser vendida só em musgo, ou que foi propagada em musgo, porque eu sabia, e depois não sei se já era, mas tinha sempre o azar de acontecer. Portanto, nunca falhava. Portanto, qualquer planta propagada em Uhum. musgo, ou já tiver, comigo não dava. Não sei porquê, a planta morria. Sempre que eu punha em substrato, ia à vida. Mas uma coisa que me ajudou muito, estavas a falar dos antúrios, pronto, nunca experimentei pólen, mas o que me ajudou muito é que eu antigamente não, eu antes, eu metia os antúrios, e as plantas em geral, agora não faço isso, já tenho muitas, também já não dá. Era, portanto, na base dos, e regava-os todos bem regados. E eles ficavam muito úmidos, então o que eu faço agora é regar, não direi todos os dias, pronto, agora no inverno definitivamente não é? Mas no verão é dar sempre ali uma pinguinha de água muito pouca, e portanto eles nunca ficam muito encharcados, mas ficam sempre, pronto, úmidos, pronto. E, e pronto, e não tenho, tenho, perco assim um ao outro, se calhar são mais difíceis, ou que Uhum. escapa ali um bocadinho mais de água, ou que fica um bocadinho mais de água no fundo, no prato. Uh, mas pronto, mas isso por acaso foi uma, não foi uma ideia, mas foi em conversação com uma amiga das plantas, a Eduarda, e ela também faz isso. Portanto, ela também rega todos os dias, praticamente dá um bocadinho de água, e eu comecei a fazer isso e pronto, e tem resultado. Em termos de seedlings, eu Uhum. ponho também o mesmo substrato, eh, mas ponho a menos, pronto, casca de pinheiro, aqueles pedaços maiores, tento tirar, ou então parto. Ok. Então, e tu dirias, portanto, quando compras uma planta, Já que estamos a falar em propagações, por exemplo, eu comprei muitas sementes e acho que também foi um que correu mal, porque eu propagava aquilo em musgo, a tal questão. Quando elas já estavam em fase boa para ir para o substrato, foi-se tudo. Portanto, aquele tempo todo que eu estive ali a fazer crescer desde semente, pronto, depois foi complicado. uhum, Então nunca, não gosto de musgo. Em termos de tutores também não é, porque não os consigo manter úmidos, é muito difícil. Mesmo na estufa, mesmo quando tinha a estufa, era difícil manter-os úmidos, tinha que estar lá sempre a borrifar, e então mudei tudo para os tutores de fibra de coco. Pronto. Esteticamente também gosto. e portanto tu dirias que, portanto, quando compras uma planta, portanto, tu fazes sempre quarentena à planta, fazes sempre a coisa by the book, e separas a planta, ela está ali separada, ou tu desinfetas a planta e juntas, portanto, a planta às outras todas. Olha, por incrível que pareça, eu nunca fiz isso. Se calhar devia fazer isso, nunca correu mal. mas, mas não, eu normalmente, pronto, inspeciono a planta, se a planta está bem, se não.
Se por acaso vir alguma coisa aí, meto de parte, pronto. Mas regra geral, meto juntamente com a minha coleção, sim. Quer dizer, se calhar, junto com a minha coleção, vamos lá, meto cá no sítio onde eu tenho as plantas para propagar, ou a planta que veio agora nova, mas sim, vai juntamente com as outras. E não tens problema nenhum. Pois, pelo menos por agora tem corrido bem. Mas sim, não. Se eu ver que a planta, a não ser que a planta chegue em mau estado e precise de ou ser cortada ou ir para a água, aí já ponho um sítio onde eu tenho, pronto, as minhas propagações minhas todas. Mas depois aí também entra aquela questão que tu disseste, que eu acho que depois não respondi a tudo, portanto, aqueles produtos essenciais. Eu depois também tenho sempre portanto, o inseticida sistémico, que normalmente também sempre que vem costumo dar uma borrifadela, mesmo não vendo, só se eu ver que realmente a planta não precisa, aí não passo. Mas normalmente digo sempre um bocadinho, e são dois produtos que eu gosto bastante. Sim, por exemplo, aquilo que eu te estava a perguntar era, por exemplo, que tipo de fertilizante tu usas, mas já disseste que utilizas as bolinhas, não é? É assim umas bolinhas azuis, pronto. Eu sou um bocadinho básico, se calhar um bocadinho preguiçoso, então não tenho lá muita paciência de estar. Quer dizer, mais ou menos, não é? Porque tu depois até chocas, portanto, com a parte de querer regar muitas vezes, porque isso é o antítese de ser preguiçoso. Exatamente. Não, mas eu lá nisso, epá, são básicos. É um fertilizante que eu tenho esse, e depois tenho um líquido, também básico, plantas interiores, que pronto, quando, por exemplo, mais as plantas pequenas, que eu vejo se precisarem de algum, porque normalmente não ponho esse fertilizante das bolinhas no substrato das seedlings, ou plantas mais pequenas. Então dou ali quando rego com esse fertilizante. Mas pronto, mas não sou uma pessoa de ter assim muitos produtos de fertilizante foliar, e depois tenho. Não, depois limpeza também. Normalmente vai para o banho e dá-se uma chuveirada e pronto. Gosto também de facilitar um bocadinho o meu trabalho. Lá nisso sou um bocadinho preguiçoso e não. Que é para simplificar. Exatamente. Então, vamos agora jogar ao nosso Plant Tinder. Portanto, eu vou-te dar alguns nomes de plantas e tu vais dizer, portanto, se é ou não, caso gostes ou não, como se fosse left or swipe right. E, portanto, Musa Ai Ai. Não me diz nada. Não é uma planta que eu goste, nem nenhuma variedade dela. Só para as pessoas perceberem, a Musa Ai Ai é como se fosse, pronto, é como se fosse uma bananeira, mas com género de uma variegação, tem ali uma cor diferente. Monstera deliciosa áurea. Essa adoro. Essa é uma planta que eu tenho uma, tenho uma large form, mas é muito lenta e acho que é um bocado instável, porque ou dá-me folhas com muita variação, ou a última que me deu foi totalmente verde. Mas gosto muito, sim. Ainda gostava de ter uma small form. Mas sim, gosto. Gosto de monsteras. Sim. Alocasia Fridec, embora já tenhas dito. É logo imediato, né? É assim mesmo. Exato. Esta é logo sim. Philodendro Florida Ghost. Não. É uma planta que não se deu bem comigo. E não, tirando o beauty, que eu acho, mas não gosto assim da folha, portanto eu não gosto de filodendros ou plantas em geral muito recortadas. E portanto o formato da folha do Flórida, dos Flóridas, não é uma planta que atrai. E também não é, tirando o beauty, que por acaso gosto, mas não é uma planta que eu quero que fique muito grande para não ficar com as folhas, portanto, de forma adulta. Já não gosto, ela fica ali com a folha intermédia. Portanto, não, Florida Ghost não é. Philodendro Plomani. Esse adoro. Mas por acaso tenho bem grandinho, mas que ele acho que não. Eu acho que tu de vez em quando mostras no Instagram. Ele estava aqui em cima, mas eu cortei-o no fim de semana passado. Neste fim de semana que passou. Porque já estava no vaso redondo. E pronto, ele é uma planta rastejante. E eu não o queria pôr no vaso maior, então cortei-o. Mas ele não gostou muito, então ele está ali de quarentena, porque acho que vou ter que ver o que é que está a passar. Ele está muito molinho. Antúrio Rainha. Sim. Eu tenho.
tenho o Arqueano e tenho o Esmeralda, também o Arqueano e o Esmeralda. Acho o Arqueano e o Esmeralda muito mais fácil, em termos de cresce mais rápido. Pelo menos tem fama disso. Sim, tem fama disso. Eu, pelo menos comigo, comprovo. Mas gosto, sim. Mas o meu está a temperatura normal, está fora da estufa. Noto que precisa de mais água que os outros. Esse noto, por acaso, gosta que eu lhe dê água a mais. Não muita também, não é? Mas gosta de estar sempre mais úmido, não de secar tanto. Mas o que notei assim que tirei da estufa, não sei se é pela falta de umidade ou deixei alguma vez assim ficar mais seco, foi que a folha assim um bocadinho deformada. Mas está viva. Ok. Suculentas. É assim, eu tenho suculentas na minha varanda, mas é só aí. Pronto. A varanda especialmente é o sítio onde vão as plantas. Ou se já não gosta de uma planta, vai para ali. Se sobreviver, vai para lá. Se sobreviver, fica na varanda. Se não sobreviver, pronto, está feito. Não sobreviveu. Mas normalmente não sou muito para suculentas. Mas tenho algumas, sim. Mas não é assim a minha planta. Rivesalis. Gosto. Por acaso não tenho nenhuma. Não, tenho uma. Tenho uma na varanda. Por acaso dá-se muito bem. Tenho uma só. Não sei qual é o nome dela, mas sei que tenho. Mas gostava de ter mais. Porque gosto do cair. E acho que dá ali uma textura e um volume às plantas. E por acaso gostava. Eu gosto muito, por acaso. Acho que é uma planta muito... Já tive esta conversa com a Diana, com a Green Addiction, porque nós os dois gostamos muito de Rivesalis. E é uma planta que eu posso dizer, eu não vejo muita gente a ter. É uma planta que não está assim muito na trend. E acho que é uma planta muito minimalista, muito... Sim. É planta, se tu a pendurares e ela cair, ela fica bem pendurada, fica bem numa estante, ela fica bem muito... Pronto, e é uma planta muito diferente. E é muito minimalista, as folhas são muito cilíndricas, muito... Sim, eu gosto bastante. Por acaso nunca, quando eu tive... Já nem sei como é... Se comprei ou se me deram... Mas por acaso foi logo uma planta que pus na varanda e deu super bem, então nunca tive em casa. Não sei como é que ela reage dentro da minha casa, mas gostava bastante. Philodendron melanocrisum. Esse adoro, gosto muito, bastante até. Acho que consegues ver aqui ao cantinho que ele está ali. Consegue-se ver daqui, está atrás de ti. Sim. Ele no inverno não correu lá muito bem, não sei, perdeu muitas folhas. Portanto já o propaguei, acho que vou começar de novo, porque ele até já está no tutor, já está a chegar mesmo ao teto e tenho começado. Mas é uma planta que eu gosto muito. Mas acho que até, pronto, foi essa a pergunta, mas acho que até gosto mais dos gigas. Os gigas para mim bate o melano, embora também gosto muito. Philodendron gloriosum. Esse adoro, não é? Essa é a minha planta. Acho que adoro mesmo. Eu gosto muito assim de folhas formato de coração. E o glorioso gosto bastante. Tenho o que não enerva, mas dá uma coisa que ele cresce muito rápido. Então eu já tenho num vaso de 60, um vaso retangular de 60, e tenho para aí umas 5 plantas lá dentro. Portanto, e ele já está no fim do vaso. Portanto, eu quando estar, não sei, se calhar vou experimentar na varanda, a ver se ele também se dá bem na varanda. O que não deve acontecer, mas eu vou experimentar, nunca se dá. Pois, vais mandá-lo para o inferno das plantas. Mas pronto. Isaac, olha, obrigado pela tua participação. Eu desejo-te, portanto, todo o sucesso, portanto, para os teus projetos e, portanto, para a tua coleção. Vocês podem ver a conta do Isaac, portanto, Greenery, portanto, no Instagram, e o grupo das plantas raras, portanto, no Facebook. Se tiverem alguma pergunta, podem enviar, portanto, para a minha conta diretamente, Age of Plants, ou para a conta, portanto, do Isaac. Obrigado por estarem desse lado e até ao próximo episódio. Obrigado. Obrigado.